Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas que as pessoas podem chegar, assistir, ouvir as palestras, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos das obras básicas, o GEOB, que acontece nesse formato aqui no canal e também de forma presencial às quartas-feiras, das 19 às 20 horas na nossa casa. Então, já sabem, vou estar sempre aqui fazendo o convite, tá passando por perto, vem conhecer a casa, vem na segunda, vem na quarta estudar com a gente, será um prazer muito grande recebê-los. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando no momento o livro dos Espíritos. E nós estamos no livro segundo. O livro dos Espíritos, ele tem 4 livros ou 4 partes, e nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E nós já estamos no capítulo 9 do livro segundo, que tem o título de Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Como os espíritos que não estão mais nesse plano, nessa dimensão, eles atuam nesse mundo em que nós, que estamos aqui, como se diz, encarnados. Como é que eles intervêm? Então, dentro desse capítulo 9, nós já vimos a primeira coisa, primeiro item, como é a penetração desses espíritos no nosso pensamento, como é que eles passam a conhecer os nossos pensamentos. Agora, depois de conhecer os nossos pensamentos, já vimos como eles influenciam esses pensamentos de forma oculta, que a gente nem percebe, e não só os nossos pensamentos, mas também as nossas ações. Então, quem está chegando aqui agora vai nos vídeos anteriores e vai ver, primeiro, qual é a penetração, como eles conhecem o nosso pensamento, que foi no primeiro item. O segundo item tratou dessa influência, sem nós nem percebermos, uma influência que é oculta e também influenciando as nossas ações. E hoje nós vamos iniciar um novo item, que é sobre os possessos. Pois é, interessantíssimo, né? A viagem que estava passando aí, e a gente viu aquela influência de Alexandre sobre Theo, para que possa esclarecer muita coisa para a gente. Então, vamos lá? Eu sempre lembro aqui a vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá? Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos para nos esclarecer sobre
os possessos. E começa com a pergunta número 473, em que Kardec vai dizer: um espírito pode, momentaneamente, revertir-se do envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se em um corpo animado e agir em substituição ao espírito encarnado? Olha que interessante, né? A gente tem sempre essa impressão, a gente tem essa ideia de que um espírito pode vir momentaneamente revertir-se do envoltório de uma pessoa viva. Qual é o envoltório quando nós estamos encarnados? Corpo físico. Então Kardec está perguntando: um espírito pode momentaneamente pegar o meu corpo físico, meu de Sandra, e introduzir-se nesse corpo e substituir o encarnado que está aqui? Então, um espírito vem, entra no meu corpo e toma o meu lugar. Ele pode substituir, não é mais Sandra, é esse espírito. Isso é possível? A gente vê aí, né? Nos filmes Ghost, por exemplo, né? Que tem assim, aquela incorporação. Entra no corpo. Isso é possível e ali o espírito é que passa a comandar esse corpo e não mais eu que estou aqui? Vamos à resposta dos espíritos. O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Então, gente, ali é figurativo. Não é daquela forma como é no filme Ghost. Então, o espírito não vem entra no corpo do outro. O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Continuam os espíritos. Ele se identifica com o espírito encarnado que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para uma ação conjunta. Contudo, é sempre o espírito encarnado que age como deseja sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque este está ligado ao corpo físico até o tempo estabelecido para o termo da existência material. Então, enquanto eu estiver aqui, enquanto esse corpo me servir de instrumento, eu vou estar ligada a ele e nenhum outro espírito pode se apossar dele. Então, vamos voltar de novo à resposta para que a gente possa entender direitinho. Então, não tem isso de eu ficar com medo. Ah, eu tenho pavor de espírito, eu não quero nem saber de ir em centro espírita, não quero saber nem de ouvir falar, porque vai que eu cochilo lá, o outro espírito vem e toma meu lugar. E aí, como é que vai ser? Então, não existe um espírito entrar no corpo de alguém para passar a se utilizar daquele corpo. Esse corpo é de quem o está utilizando, o espírito que está encarnado naquele momento. Como é que o espírito, então, atua sobre o outro? Pela identificação. Como eu sinto, como eu penso, quais são os meus desejos e a direção para onde eles vão. Então, quais são os meus defeitos e as minhas qualidades, porque pode ser um espírito que vai se aproximar e que tenha uma intenção equivocada de prejudicar, aí ele está se identificando pelos defeitos, ou um que tenha qualidades, então que quer me auxiliar, mas vai ser sempre a minha sintonia que vai atrair para perto de mim. Então, antes de eu abrir a boca para dizer, ai, tadinha Sandra Naira, obsediada, coitada, eu tenho que me perguntar o que é que em mim, que sentimentos é que ainda habitam em mim, que permite que esse tipo de espírito, esse tipo de pessoa se aproxime de mim para querer me prejudicar. Mas os espíritos
deixam bem claro. Contudo, é sempre o encarnado que age como deseja sobre a matéria que está revestido. Então, a responsabilidade vai ser também minha, porque se existe ainda em mim elementos, sentimentos, uma frequência que faz com que essas pessoas se aproximem de mim, o problema também está em mim, não é apenas do outro. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque o corpo físico quem comanda sou eu. Ele pode se aproximar de mim e ter uma interferência por minha permissão também, por falta de vigilância, como dizia o Mestre Jesus, orar e vigiar sem cessar, pelo que eu abrigo no meu íntimo, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, ele vai ser atraído e vai haver uma sintonia. E se eu não quero, e se eu quero que aconteça de uma forma diferente, eu tenho que mudar a frequência em mim. Eu tenho que mudar como penso, como sinto, para que outras pessoas que queiram aquilo que é voltado para o bem, para o belo, para o que é ético, possam se aproximar. Porque se estão se aproximando pessoas que estão numa direção contrária disso, algo em mim também tem uma sintonia com esses. Então, essa foi a pergunta número 473. Continuando, Kardec vai dizer na pergunta 474. Se não há possessão propriamente dita, ou seja, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito de maneira a ser subjugada ou obsedada a ponto de ter sua vontade vencida? Ok, já entendi que possessão no sentido de o espírito entrar no meu corpo e tomar conta, já que dessa forma, coabitando os dois ao mesmo tempo em um único corpo, já entendi, é como se Kardec dissesse isso, que isso não é possível, mas eu, encarnado, posso me encontrar na dependência de um outro espírito, de uma maneira que eu me sinta subjugada na minha vontade, nos meus pensamentos, a ponto de ter a minha vontade submetida a de um outro espírito, esse outro ter uma ação sobre mim tão forte que a minha vontade fica subjugada, ou seja, ela deixa de estar prevalecendo e a desse outro espírito, essa outra pessoa que está próximo de mim é que passa a comandar? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos à resposta. Sim, aí sim. E aí estão os verdadeiros possessos. Mas saibam que essa dominação não se faz jamais sem a conivência daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Frequentemente se tomam por possessos pessoas portadoras de enfermidade como epilepsia ou doenças mentais, que necessitam mais da medicina do que do exorcismo. Isso aí foi lá atrás, né, gente? Em 1857, muitas pessoas que tinham questões de transtornos, que quem tem que cuidar é a medicina, era tido como possessos. Ou seja, eram epilepsia que a pessoa sofria, que é uma doença, é um transtorno. Tinham alguns transtornos mentais e ao invés de ser diagnosticado, era tido como pessoas que estavam possessas, ou seja, que estavam subjugadas por outras pessoas, por espíritos e, na maioria das vezes, ditos como demônios. Mas os espíritos esclarecem, essas pessoas precisam mais de cuidado médico do que outra coisa. Quem tem que cuidar deles é a medicina. O espiritismo, ele auxilia, ele não toma o lugar
da medicina em relação às questões de saúde, às questões de transtornos, que quem tem que cuidar é a medicina. O espiritismo está para auxiliar e não para tratar dos transtornos mentais. Mas Kardec faz um comentário a essa pergunta. Ó, gente, consultório, tem crianças, então onde tem criança tem barulho, né? Hoje vocês vão me perdoar, mas o momento em que eu tô gravando o vídeo aqui é o momento em que o consultório está aqui em plena atividade. E às vezes acontece. Mas vamos lá. Então, no comentário de Kardec, a palavra possesso, em sua acepção comum, pressupõe a existência de demônios. Quer dizer, de uma categoria de seres de má natureza e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Visto que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessão segundo a ideia ligada a esse vocábulo. Ou seja, como se um demônio tivesse se apossado do corpo daquela pessoa. Não existe possessão nesse sentido, de que ela está dominada por um demônio ou um gênio do mal. Esse é o comentário de Kardec. A palavra possesso deve ser entendida apenas como a dependência absoluta em que a alma possa se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Ou seja, eu me permito, pela minha condição, e geralmente tem a ver com culpas que o espírito abriga de processos, de experiências mal resolvidas, e pela culpa ela permite, na maioria das vezes, por processos de culpa. Por isso que a culpa é uma doença que a gente tem que trabalhar. Nós não somos culpados de nada. Nós somos responsáveis 100% pelas nossas escolhas. E se essas escolhas não foram boas escolhas, se nós nos equivocamos, nós temos que nos responsabilizarmos de modificar essa situação. Que a culpa faz isso. Ela abre a possibilidade de nós nos tornarmos, porque toda culpa exige uma redenção, a gente quer, e a gente acha que sofrendo a gente está pagando daquilo que a gente se sente culpado. Então, por processos de culpa, de sentimentos que abrigamos, nós acabamos nos permitindo que esses espíritos se aproximem e subjuguem a nossa vontade, ou seja, que eles fiquem perto de nós, comecem a interferir, a influenciar, que é o item anterior a esse, os nossos pensamentos e as nossas ações, dirigindo a nossa vontade para que nós façamos aquilo que vai nos prejudicar, porque a intenção deles é nos ver infelizes, porque também estão infelizes, porque acham, na maioria das vezes, que nós somos devedores e que eles são os credores que vieram para cobrar o que tem conosco. Então, isso faz com que eles se aproximem e, a partir da atuação no nosso pensamento, na nossa vontade, e geralmente os processos de culpa, os nossos sentimentos também, que se identificam com eles, faz com que nós nos tornemos sem uma vontade capaz de bloquear essa interferência. Mas os espíritos estão dizendo aqui, para que isso seja interrompido, sempre vai ser o encarnado. Porque a responsabilidade até de deixar que isso aconteça, mas eu não tenho como. Quando o espírito encontra dentro de si mesmo a vontade de resolver aquilo que ele sabe que é uma pendência
dele, que é um processo dele, ele vai encontrar os meios de buscar os recursos necessários para bloquear a vontade do outro que está ali e assumir a responsabilidade pelas suas ações. Porque a gente nunca vai poder dizer, eu fiz porque eu estava possuído, eu fiz por uma interferência do outro. E por que você deixou que essa interferência acontecesse? E o que é que em sua vida, como espírito, não apenas como esse personagem de agora, você fez que permite? O que é que você abriga dentro de você de sentimentos? Que frequência vibratória é essa que sintoniza você com esse tipo de pessoa? A partir do momento que você parar para refletir isso e tiver um enorme desejo de mudar isso dentro de você, eles perdem a capacidade, enfraquece, e essa vontade deles que está dominando a nossa, ela tende a desaparecer. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui, porque esse assunto no grupo presencial vai gerar muitas reflexões, muitos comentários, e como eu sempre explico para vocês aqui, nós, tanto no estudo aqui pelo canal, quanto de forma presencial, nós estudamos toda semana as mesmas perguntas. Então, para que dê tempo da gente poder discutir, refletir, cada um fazer as suas considerações, nós vamos ficar por aqui. E é claro que na semana que vem eu espero vocês para que nós possamos dar prosseguimento com a pergunta número 475. Então, finalizando, a palavra possesso deve ser entendido como dependência absoluta em que a alma possa se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Ou seja, eu estou sintonizado com essas pessoas e essa dependência é a relação que eu tenho com esses espíritos ainda imperfeitos, ainda que querem me prejudicar. E a gente vai continuar sabendo muito mais sobre isso na semana que vem com a pergunta número 475. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.